Meu filho foi sequestrado em uma van branca. Ele voltou, mas algo está realmente errado com ele. Minha esposa chorava, vendo ser arrancado para dentro da van, sabendo exatamente o que ia acontecer com ele. Mas quando ele voltou para casa, foi o pior dia da minha vida. Eu desejava que ele nunca tivesse voltado. No dia em que ele desapareceu, pensamos que seria apenas um dia normal de escola. Jace deixou nosso filho John na escola naquela manhã, beijou sua bochecha macia como ele gostava e lembrou de fechar o casaco. Mas algo estava diferente. Jace estava extremamente atrasada para uma reunião. Então, em vez de fazer a rotina usual de levá-lo até a escola, ela o deixou e esperou no carro. Ela ficou no carro com os dedos gelados pressionados contra as saídas de ar para se aquecer e o viu atravessar o pátio vazio em direção ao prédio da escola. Ele alcançou a porta para abri-la, e ela sorriu e foi embora. Eu a ouvi contar isso uma dúzia de vezes. Eu acreditava nela. Eu contei à polícia a minha parte também, abraçando, chamando de amigão, dando-lhe um copo de leite e dizendo que o ajudaria com a lição de casa à noite. Pensando que tudo estava normal. Todos continuamos com o nosso dia. John estava na escola. Jace estava a caminho do trabalho. Eu estava em casa. Essa foi a nossa manhã. Mas à tarde foi quando algo começou a dar errado. John sempre pegava o ônibus escolar para casa. Geralmente, ele chegava em casa antes de nós voltarmos do trabalho. Lita, nossa vizinha, o encontrava e o deixava entrar em casa, assistindo a um programa com ele até que eu ou Jay chegasse do trabalho. Ela era ótima. Mas Lita me ligou às 3h45. John não desceu do ônibus. A escola não conseguia localizá-lo. Ele não tinha ido para a sala de aula. Eu liguei para a polícia às 4h15, momentos depois de sair do trabalho. Eu estava frenético. Encontrei-os em casa. Em algum lugar entre Jay saindo depois de ver o braço dele tocar aquela porta e realmente entrar na escola, nosso doce John tinha desaparecido. As câmeras dentro da escola nunca o capturaram no corredor. As externas não estavam funcionando corretamente, então não dava para dizer exatamente onde ou quando ele havia desaparecido. Mas ele nunca abriu aquelas portas. Ele nunca entrou na sala de aula. Todos da cidade se uniram. Eles procuraram em esgotos e becos. Eles se espalharam por cercas trancadas nos fundos e atravessaram campos e áreas arborizadas em clima frio e nebuloso. A polícia suspeitava de nós. No início, era tudo bastante normal. Todo mundo era suspeito. Repetimos a sequência de eventos 100 vezes para 100 pessoas diferentes. Fomos citados e mal citados. Nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo e reputações manchadas. Todos achavam que fizemos algo com ele. Éramos novos no bairro, e eles tinham certeza de que batíamos em John. Tinham certeza de que John era um bom aluno e amado por todos no bairro, mesmo que ele só tivesse 2 amigos que eu conhecia e tivesse se metido em encrenca recentemente por destruir o jardim de um vizinho. Acho que o vizinho esqueceu disso. Ficamos 2 semanas sem nenhum sinal dele até que, do nada, uma mãe e sua filha de 13 anos o avistaram em um campo algumas semanas depois. Ele estava coberto de sujeira, mas nem sequer tinha um arranhão. Elas reconheceram seu rosto e roupas pela TV, disseram que ele estava sorrindo, e quando perguntaram para onde ele estava indo, ele disse que estava indo para casa. Ofereceram-lhe uma carona, mas ele disse que preferia andar. Aceitou o refrigerante que ofereceram, dizendo que estava com muita sede. Elas ligaram para a polícia e o seguiram enquanto ele caminhava, atravessando estradas e quintais à medida que se aproximava de casa. Ele chegou em casa às 15h15 da tarde naquele dia, 2 semanas depois exatamente, com uma caravana de carros e pessoas seguindo atrás dele. Jace o cumprimentou na porta. Mamãe, ele disse antes de envolvê-la em seus braços. Ambos choramos naquele momento, mas eu não estava chorando pelo motivo que você pode pensar. A TV chamou de milagre. O chefe de polícia, que estava convencido de que eu tinha enterrado meu próprio filho fora da cidade, até pediu desculpas meio que sem jeito depois que John contou sobre o homem mau na caminhonete que o pegou na porta da escola. John não economizou detalhes. Eles prenderam alguém que se encaixava na descrição em 1 hora, um infeliz chamado Gil Farabi, que parecia um pouco assustador demais para o próprio bem. Ele confessaria. Antes de chegarmos em casa com John. Mais tarde naquela noite, depois que os depoimentos foram dados e o hospital o examinou e o considerou bem, o levamos para casa. Eram quase 2 horas da manhã quando chegamos à garagem. Voltando do hospital, Jace e eu ficamos lá por um tempo, esperando que ele falasse. Estou com fome, ele disse. Jace falou primeiro. Estamos realmente felizes que você voltou. Estou com fome, John disse novamente. Ok, vamos te alimentar, eu disse, indo abrir a porta do carro. Mamãe e papai, ele disse. Eu parei de me mexer. Acho que Jace parou de respirar. Você está feliz? Eu voltei. Pais normais nessa situação estariam extasiados que o filho perdido voltou para casa. Mas eu estava arrasado. Eu o queria fora da minha vida. Você vê, John não é uma criança normal. Eu nunca tive um filho com minha esposa. Encontramos ele sozinho assim que nos casamos. Morávamos em Harrington Beach na época. Estávamos na casa dos 20 despreocupados, e esse garoto aparece ao lado do nosso carro. Enquanto estávamos chegando em casa à noite, ele disse que estava com medo e com fome. Perguntamos sobre seus pais e o levamos para dentro para aquecê-lo. Mas uma vez que você o leva, uma vez que o deixa entrar em sua casa, você não pode expulsá-lo. Ele não sai. Descobrimos isso. Ele não tem pais. Ele tem perpetuamente 9 anos, nunca envelhece. Eu tenho 45 anos e o conheci quando tinha 23 anos. Ele não deixa você sair. Também. Ele te encontra e você cuida dele até morrer. Ou ele morre. Mas ele nunca morre. Nós tentamos. Tentamos matá-lo tantas vezes. Mas ele simplesmente não sai da nossa vida. Minha esposa e eu não nos importaríamos de ter uma criança por perto. Nos consideraríamos bons pais.
Mas as coisas que John fazia eram simplesmente nojentas. Ele não come comida normal. Então, para nos livrarmos dele, entramos em contato com um velho amigo, Gil. Gil realmente havia sequestrado John com a intenção total de fazer todas as coisas terríveis que pessoas como ele fazem com crianças. Mas ele não conhecia John. Não contamos a Gil quem John realmente era. Esperávamos que, uma vez que Gil o levasse, talvez John não voltasse. Ele ficaria com Gil. Mas acho que John não gostava muito dele e decidiu que nos queria de volta. Pensamos que era apenas questão de sorte, sabe? Talvez ele levasse John para longe e ele esbarrasse na vida de outra pessoa. Você terá que desculpar essa mentalidade. Mas estamos cansados, exaustos. E estamos cansados de alimentá-lo. Você vê, Gil realmente matou algumas crianças antes, estados distantes. Mas ele foi culpado pelo desaparecimento recente naquele condado. E não foi ele. Não estou o defendendo. Ele machuca crianças. Mas os desaparecimentos neste condado, isso era eu e Jace. Bem, era o John. Mas ele tem apenas 9 anos e não consegue se alimentar. Nós realmente não os machucamos. Nós apenas os levamos para o quarto dele. Você os faz dormir e os leva para o quarto dele. Ele só quer crianças. Tentamos alimentá-lo com indesejáveis ou pessoas que parecem perto da morte. Ele só come crianças. Não nos era permitido ver ele comer, mas ouvíamos. Nunca houve sujeira. Então, Jace e eu pensamos que talvez ele os comesse inteiros. Como uma cobra faz. Inferno, eu até me ofereci. O que acontece se fugirmos? Ele segue por toda parte. Você não pode escapar dele. Você estará tomando banho em um banheiro de motel a 9 estados de distância. E ele está lá de repente, dizendo, estou com fome repetidamente até que seus ouvidos sangrem. Mate ele, ele não morre. Tentamos. Ele se cura e se levanta novamente. Tranque-o. Ele sai. Diga não. Bem, você nunca diz não para o John. Eu vivi um ano inteiro de seu tormento quando disse não a ele. Todo o seu pior pesadelo. Estou com fome, ele disse quando entramos da hospital. Não hoje, Jace disse. Amanhã, eu prometo. John sorriu e correu para o quarto para brincar e dormir. Boa noite, mamãe e papai, ele gritou lá de cima. Eu realmente senti falta do meu quarto. Jace e eu nos olhamos e sentamos no sofá ligando a TV, vimos um painel de especialistas dar a notícia sobre John sendo encontrado vivo, e fotos de nossa família feliz encheram a tela. Todos estavam tão felizes que ele tinha voltado. Era um milagre. Estou grávida, Jace disse. Meu estômago revirou. Nunca conseguimos mantê-los. Jace acabará de fazer a lancheira de John.